de Deus vamos desafiar. Descobrimos da pior maneira que homem de Deus não desafia não. Hoje estamos aleijados na cadeira, irmã. Onde estava com a cabeça quando eu fui tocar? Esses homens de Deus vamos desafiar. Descobrimos da pior maneira que homem de Deus não se desafia não. Hoje estamos aleijados na cadeira. Pra que vamos tocar e desafiar? Os homens de Deus vamos interrogar. Agora descobrimos que em homem de Deus não se toca não. A igreja de Deus, ela não vai fechar. Deus tem 7 anjos para batalhar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. Pra que vamos tocar e desafiar? Os homens de Deus vamos interrogar. Agora descobrimos que em homem de Deus não se toca não. A igreja de Deus, ela não vai fechar. Deus tem 7 anjos para batalhar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. Os homens de Deus não se brinca não. É Deus quem brada lá do céu e dará proteção. Homens capacitados que transmite vida e a paz. A igrejas e os homens de Deus não desafiam nunca mais. Com verdadeiro homem de Deus não se brinca não. Deus quem brada lá do céu e dá proteção. Homens capacitados que transmite vida e a paz. A igrejas e os homens de Deus não desafiam nunca mais. Pra que vamos tocar e desafiar? Os homens de Deus vamos interrogar. Agora descobrimos que em homem de Deus não se toca não. A igreja de Deus, ela não vai fechar. Tem 7 anjos para batalhar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. Pra que vamos tocar e desafiar? Os homens de Deus vamos interrogar. Agora descobrimos que homem de Deus não se toca não. A igreja de Deus, ela não vai fechar. Deus tem 7 anjos para batalhar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. Para que vamos tocar e desafiar? Os homens de Deus vamos interrogar. Agora descobrimos que em homem de Deus não se toca não. A igreja de Deus, ela não vai fechar. Deus tem 7 anjos para batalhar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar. E se insistir em desafiar, Deus vai te atropelar.
saiu mais uma música do seu amigo Rocha. Compus mais uma música para a narrativa de sempre da nossa história. Com certeza absoluta, se você prestou atenção na letra dessa canção que Deus me deu, da minha autoria, você já vai basear o que a história vai dizer para você. Que Deus abençoe, continua conosco, coloca o teu cinto, sente na poltrona e vamos para a história. Porque a história hoje tá demais. Lute com fervor e fé, sem retroceder, sem voltar atrás. Mesmo que o mal, qualquer tipo de mal, assole você. Sabe por quê? As lutas da vida logo vão passar. Confie, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque eu e você vamos vencer. Deus vai nos ajudar. Se existe provação, lutas, dificuldade nos dias seus, faça uma oração e entregue a sua luta e os seus problemas a Deus. As lutas da vida, com fé em Deus, elas vão passar. Então não temas, confie, crê, acredite. Você vencerá. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Quando existe um chamado confronto, você já ouviu falar, ou já assistiu, ou já participou de alguns confrontos durante a sua vida? É verdade ou não? Como, por exemplo, quando existe dois lutadores de boxe, de karatê, de sumô, lutando entre si, há ali um desafio. Um quer sair na frente, um quer dar um golpe fatal, ele quer sair vencedor. Ele foi convidado, ele foi chamado, de repente ele foi solicitado para uma disputa e ele quer sair vencedor. Ele se prepara para aquela luta, ele se prepara para aquela batalha. Ele fica esperando o momento certo, o momento exato de atacar, porque um vacilo que ele dá, acaba ele perdendo a luta, acaba perdendo ele aquela preparação que ele ficou dias e dias se preparando para aquele confronto e para aquela luta. Quando existe um chamado clássico do futebol, como Real Madrid e o time do Barcelona, as torcidas em si na arquibancada, elas ficam ali se degladiando, indiretamente falando. Uma grita mais alto, outra grita mais alto. Uma faz a ola, a outra faz a ola. Uma incentiva os seus jogadores, a outra incentiva os seus jogadores. Os atletas que estão no banco bate palma, levanta, agita, faz gesto para aqueles que estão no campo notar que eles podem dar mais, que eles podem correr mais um pouco, que ele pode dar mais um pouco de gás. O técnico do outro lado fica da mesma forma dizendo: olha o que nós treinamos, olha aquelas cobranças de falta, olha aquela bateção de pênalti, como é que foi? Ataca, meu lateral, ataca, meu zagueiro, vai para cima da bola. E com certeza absoluta, se eles colocarem a cabeça no lugar
e eles aprender ali a tática daquele adversário, com certeza absoluta, aquele time vai sair vencedor. Aquele time vai sair vitorioso. Aquele time vai sair aplaudido de dentro daquele campo. Mas se ele não tiver uma tática, se eles não dão o sangue, se eles não correrem atrás daquela bola, se eles não tiverem uma estratégia, se eles não tiverem estudado o outro time, com certeza absoluta, eles vão perder aquela disputa, vão ser vaiados pela torcida, o técnico vai ficar aborrecido, os jogadores do banco vai ficar triste, com certeza também até a própria família vai ficar triste que foi assistir ali aquela partida de futebol no campo, e com certeza não existe outra palavra, aquele time vai sair derrotado e o outro time vai sair vencedor. Nós temos alguns confrontos aqui no nosso Brasil, no nosso país, entre eles o Flamengo e o Vasco. Quando ele joga, é uma rivalidade muito grande. É verdade ou não? É uma rivalidade muito grande no campo e também na arquibancada. Exatamente isso. Ou seja, pode observar, antes de começar o futebol, muitas das vezes até na entrada ali do estádio, é preciso colocar um policiamento reforçado, um policiamento ali com escudo, né, com cacetetes, para aquelas torcidas não se encontrarem, para ter um confronto lá fora, antes de começar o confronto lá dentro. É verdade ou não? E quando entra ali, se torna um verdadeiro caldeirão. É uma torcida gritando mais alto que a outra, como por exemplo, Mengo, 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 e a outra do outro lado, Vasco, Vasco, e bandeira roda de cá, bandeira roda de lá. A torcida organizada começa a bater os seus tambores, agitando, colocando combustível, colocando gás, dizendo para os jogadores, vai para cima, vai para cima, vai para cima, que hoje é nosso, essa vitória é nossa. E quando eles não conseguem, vence ali a tristeza e o time sai triste. Muitas das vezes fica tentando arrumar um culpado para aquela situação. É verdade ou não? Fica tentando arrumar um culpado. A culpa foi você que falhou na zaga, não. Foi você que perdeu a bola no meio de campo, não. Foi você que não fez aquele gol de cabeça. Foi você que não chutou cara a cara. Foi você que perdeu o pênalti. É verdade ou não? Um começa a tentar achar um culpado para a derrota naquele estádio de futebol. Mas presta bastante atenção. Nós estamos falando aqui sobre desafio. Sobre desafio. E ninguém quer perder uma disputa. Ninguém quer perder uma partida. Durante a vida também é assim. Observa quando um casal, eles começam até mesmo ali, indiretamente entrar num confronto de disputa, de discussão, um quer sair na frente, é verdade ou não? Ninguém quer ceder. Um dá um argumento, o outro dá um argumento. Um dá um argumento, o outro dá um argumento. E assim eles vão se argumentando, dizendo, eu venci, eu venci, eu venci e eu venci. Quando é uma palestra, a mesma forma. Já reparou aquele repente, quando tem disputa de repente? O que é aquilo? Como castanha e caju, um fala um verso, o outro fala outro. Um fala um verso e o outro fala outro. Ou seja, eles estão degradando entre si, mesmo na paz, querendo dizer, eu falei um verso melhor. O meu público curtiu quando eu falei. O outro diz, não, eu fui mais aplaudido no momento que eu falei meu verso. Eu senti que o povo gostou mais. E assim, a vida vai se tornando cada vez mais uma disputa. Até mesmo você sem querer participar de disputa, nós participamos de disputa do dia a dia. É verdade ou não? Durante o dia, nós precisamos vencer barreira, nós precisamos vencer problemas, nós precisamos vencer dificuldade, nós precisamos colocar o pão de cada dia dentro de casa, nós precisamos trabalharmos, nós precisamos orientarmos a nossa família, nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos levar uma palavra amiga dentro de casa, nós precisamos estar preparados para tudo e para todos.
todo mal que sobrevier às nossas vidas durante o dia. E assim a nossa vida é feita de desafio. Cada dia nós temos um desafio. Cada dia nós temos um problema para poder vencer. Cada dia nós temos uma dificuldade para poder enfrentar e para poder passar. Mas existe vários tipos de disputa. Existe disputa que é aquela que você não quer entrar na disputa e as pessoas insistem para você entrar na disputa. E existe disputa que é aquela disputa que você é convidado para entrar na disputa. É assim ou não? É assim ou não? Ou seja, aí quando você é convidado para poder entrar na disputa, é um pouco diferente, sabe por quê? Porque quando você é convidado, é marcado uma data, é marcado um momento, é marcado um dia, e isso te dá possibilidade de você preparar, de você estudar o seu oponente, de você estudar aquela pessoa que te convidou você para aquele combate, para aquele desafio. E quando você é pego de surpresa, muitas das vezes não dá de você tempo de você preparar. Você é pego de surpresa e ali não dá tempo de você estudar a estratégia do seu adversário, do seu oponente, daquela pessoa que te convidou para aquela batalha. É assim ou não? Então, a vida é feita de batalhas, de lutas, de pelejas e de estratégia. Você nunca vai vencer uma luta, eu nunca vou vencer uma luta se nós não tivermos estratégia. Preste bastante atenção, você nunca vai vencer uma luta, um time nunca vai vencer um campeonato, um boxeador nunca vai vencer ali um confronto no ringue sem ele estudar o seu oponente, sem ele saber qual é a parte do corpo que ele mais bate, que ele mais vai para cima, que ele mais ataca. É exatamente isso. Ou seja, nós conhecemos um homem que participou de um desafio contra 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, dos porte-ídolos que comia-se na mesa de Jezabel, conhecido como Elias. Foi uma das batalhas mais significativas e mais falada, mais narrada na Bíblia. Na Bíblia nós temos muita batalha, como a de Gideão, mas a de Elias é uma das passagens mais faladas na Bíblia. Por quê? Porque Elias foi desafiado. Ele foi desafiado para um confronto. Foi ou não foi? Foi desafiado para um confronto. Mas algo aconteceu na vida ali de Elias que me chamou bastante atenção. Antes de nós entrarmos nessa história, que eu quero passar para você. Elias, quando ele foi para aquela batalha, quando ele foi desafiado, quando as pessoas convidou-se ele ali para aquele desafio, Elias estudou, Elias já conhecia, Elias já sabia aonde que estava o ponto fraco daquele povo, dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas de Azera, dos porte-ídolos que comia-se na mesa de Jezabel. Ou seja, ele sabia que Baal não mandava fogo, ele sabia que Baal não existia, ele sabia que Baal era apenas como se fosse um pedaço de madeira, exatamente isso. Ele sabia que aquele povo estava sendo enganado, ele sabia que Baal não era Deus, ele sabia que aquele povo estava sendo enganado, que aquele povo estava sendo levado pela aparência. Então Elias estudou a vida dos 450 profetas de Baal, dos 400 profetas de Azera, estudou tudo. E quando Elias foi para aquele confronto, Elias foi preparado, Elias estava capacitado, Elias já sabia a estratégia que ele usaria contra os profetas de Baal e contra os profetas de Azera. Foi assim ou não? Foi assim ou não? E eu vou te contar como foi essa estratégia. Mas antes de eu contar essa estratégia, eu quero te dar um aviso e eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar com você agora. Não toque num homem de Deus. Não desafie um homem de Deus. Não queira ser maior do que um homem de Deus.
um homem de Deus que tem a vida no altar, que é representante de Deus na terra, não toque, não desafie. Muitas pessoas estão sendo feridos, estão machucados, estão caídos, estão perecendo porque tocou no homem de Deus. E a Bíblia deixa bem clara, é Deus que deixa: não toquei no meus ungidos, não machuqueis os meus profetas, não toquei no meus ungidos e nem machuquei os meus profetas. Ai daquele que toca no meu ungido, ai daquele que toca no meu profeta. Não toca, porque você não está lutando apenas contra o meu ungido, apenas contra o meu profeta. Você está lutando é contra mim, é contra Deus, é contra o Todo-Poderoso. Eu sou o professor dele, eu sou o mestre dele, eu sou o orientador dele. E sendo eu o mestre, sendo eu o professor, sendo eu o orientador, você sabe muito bem que eu nunca perdi uma batalha. E eu ensinei ele a lutar, eu ensinei ele a vencer, eu ensinei ele as estratégias. E ele vai contra ti. E de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de hipótese alguma, nem passe pela sua mente, você não vai conseguir vencer. Você não vai. Então vai ficar um conselho: não toquei no meus ungidos, não machuquei os meus profetas. Ai de você que toca no meu ungido, e ai de você que toca no meu profeta. Não toquei no meus ungidos e nem machuquei os meus profetas. É um conselho que não é o Rocha que está te dando, é Deus que está te dando, é Deus que está te orientando, é Deus que está falando, é Deus que está mandando narrar. Não toquei no meus ungidos, não machuquei os meus profetas, que de maneira nenhuma você vai conseguir vencer um ungido de Deus e um profeta de Deus que tem vida no altar, que anda com retidão, que anda na verdade, que anda na perseverança e que conhece todas as estratégias, conhece todas as lutas, conhece todas as maneiras de vencer o seu oponente. Então não toca, não toca, não toca no ungido de Deus. Por favor, não toca no ungido de Deus. Não se levante contra o ungido de Deus, porque a sua queda é certa. E quem é ungido de Deus é um pastor que tem vida no altar, é um missionário que tem vida no altar, é um presbítero que tem vida no altar, é um membro que tem vida no altar, é um cantor que tem vida no altar, é um palestrante que tem vida no altar, é uma criança que tem vida no altar, é um jovem que tem vida no altar, é uma família que vive com a vida diante do altar de Deus. Não toca, porque se você tocar, muitas das vezes você está sofrendo, você está passando por luta, está passando por dificuldade. Você não sabe por quê? Eu vou te falar. É porque você tocou no ungido de Deus, no profeta de Deus, e hoje você está pagando um preço, e você só vai vencer, e você só vai triunfar, e você só vai voltar a caminhar depois que você for até esse profeta e dizer: me perdoa, eu estava errado, me perdoa, meu amigo, me perdoa, meu irmão, eu estava errado, verdadeiramente. Agora eu sei que tu temes a mim, que tu temes a Deus, que tu é um profeta de Deus, e jamais eu me levantarei, eu jamais me levantarei contra ti, porque agora eu sei que tu temes a Deus, agora eu sei que tu é profeta de Deus, agora eu sei que você é um lutador, agora eu sei que você é um guerreiro, agora eu sei que você é um estrategista, agora eu sei que contra ti eu não posso, porque aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo, aquele que está em ti é maior, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, é maior, é bem maior do que o que está no mundo. Então não toca, não toca, não toca. Lave a sua boca. Preciso lavar a minha boca
para tocar na vida de um homem de Deus, que tem vida no altar. Não desafie, não. Não chama pra luta, não. Não chama pra guerra, não. Não chame pra batalha, não. Não desafia, não. Que você vai beijar a lona. Vai beijar a lona. Você vai beijar a lona. Você tá me entendendo? Você tá me compreendendo? Você tá me entendendo? Em nome de Jesus, você tá me compreendendo? Não toque, não. Não toque no ungido de Deus, não. Não toque no amado de Deus, não. Não toque naquele que ele separou, não. Não toca, não. Não toca. Não toca. Pense 2 vezes antes de você desafiar um homem e uma mulher de Deus. Não desafie um homem de Deus. Não desafie uma mulher de Deus. Não desafie um homem de Deus. Não desafie uma mulher de Deus. Vou te contar aonde foi que Elias acertou. Exatamente isso. Eu vou te contar. Redobre a sua atenção que eu vou te contar. Elias naquela hora, ele já sabia que Baal não era Deus. Que Baal, ele não representava Deus. Eram as pessoas que haviam colocado isso na cabeça. Eram os profetas que falavam. Eles estavam sendo enganados. Exatamente isso. Eles estavam sendo enganados. E ali naquela hora, Elias disse para eles: olha, vamos fazer aqui um desafio. Vamos colocar-se a lenha. Vamos se colocar-se a pedra. E vocês vão clamar o nome do seu Deus. E eu vou ficar aqui observando vocês clamar. E depois que vocês clamar, vai ser a minha vez de clamar. Tá certo ou não? E eles disseram: tá certo, tá feito, vamos fazer. E diz a palavra de Deus que eles colocaram-se as pedras, que eles colocaram-se ali a lenha, que eles pegaram ali e começaram a clamar o nome do Deus deles, que ele achava que era Deus. Eles começaram a clamar, e eles clamavam, e cada vez mais eles aumentavam a sua voz, e dizia: Baal, nos ouve, Baal, nos ouve, Baal, responde, Baal, fala conosco, Baal, o Senhor é Deus, Baal, nós somos seu profeta, Baal, não desaponte nós, Baal, fala com a gente, Baal, estamos diante da sociedade, não podemos ser envergonhados, fala conosco, Baal, manda fogo, Baal, mostra para esse Elias, para esse perturbado de Israel, que você é Deus. E Elias olhava, creio eu, que Elias colocava suas mãozinhas assim e dizia assim: ô povo enganado, como é que esse povo clama por um pedaço de madeira? Como é que esse povo clama por um pedaço de pedra? Tá vendo que esse homem não vai ouvir? Tá vendo que ele não existe? Tá vendo que ele não tem espírito? Tá vendo que ele não tem corpo? Tá vendo que ele tá sendo carregado? Uma imagem de Baal, e era carregada para lá, era carregada para cá. Baal não era Deus e ele não tinha perna. Baal não era Deus e ele não tinha cabeça. Baal não era Deus e ele não tinha corpo. Baal não era Deus e ele não tinha pensamento. Baal não era Deus e não podia ajudar. Ele não existia. Ele não existia. Baal não existia. Deus estava provando, através de intermédio do profeta Elias, que Baal não existia e que Baal não era Deus. E naquela hora, Elias disse assim: vocês aceitam um conselho? Posso dar um conselho para vocês? Eu posso falar um conselhozinho para vocês? E ele diz: pode falar, Elias, pode falar o conselho. Ele diz assim: clama mais alto, clama mais alto. Quem sabe Baal esteja pensando, quem sabe Baal esteja viajando, quem sabe Baal esteja dormindo e necessita que vocês clamem mais alto, que vocês falem mais alto para poder acordar ele. Ai, grite, profeta de Baal, grite, profeta de Baal, clame mais alto, profeta de Baal. E diz a Bíblia que eles clamavam cada vez mais alto, mais alto. Baal nos responde, Baal nos responde, Baal fala conosco. E naquela hora um texto
teve uma péssima ideia. Um deles teve uma péssima ideia. E qual foi a ideia, Rocha? Eles pegou um estilete, eles pegou faca, eles pegou lancetas e começou a se cortar, começou a derramar sangue. E Elias, creio eu, a Bíblia não fala assim, mas creio eu que Elias falou: o que o povo está fazendo? O que esses profetas estão fazendo? Que Deus é esse? O Deus que eu conheço. Ele enviou seu filho, ele enviou seu filho unigênito, ele enviou seu filho amado, ele enviou seu filho unigênito. Isso para nós hoje, nos dias atuais, porque naquela época ainda não tinha vindo. Entenda bem a mensagem. E naquela hora, o Deus que eu conheço, ele enviou o seu único filho para derramar o sangue em prol da minha e da sua vida. Ele sacrificou o seu próprio filho. O Deus que eu conheço, ele não sacrifica os seus profetas. O Deus que eu conheço, ele não derrama sangue dos seus profetas. O Deus que eu conheço, ele exalta os seus profetas. Os seus profetas já está errado, já está derramando sangue, já estão se cortando, já estão se martirizando. Esse não é Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas eu quero que você redobre bem a sua atenção agora, que eu irei falar algo muito fundamental e importante aqui desse contexto. Qual é? Antigamente, o sol, o mesmo sol que vocês estão vendo ali, o sol, ele esquentava muito, gente, o sol esquentava muito, e naquela época não tinha fogão a gás, naquela época não tinha ali churrasqueira, naquela época era na base da lenha, era na base do carvão mesmo. Para cozinhar, precisava pegar a pedra e fazer um buraco no chão e rodar um pauzinho ali para levantar fumaça, para começar a fazer brasa e para poder acender o fogo. Ou seja, e aí ele saía pro meio daquela mata para poder pegar-se lenha, para poder pegar-se ali carvão, para poder pegar-se algo para acender o seu fogo. E quando ele saía ali para pegar-se ali aquele algo para acender o fogo, ali no meio daquela mata ficava-se os gravetos. Você tá entendendo ou não? Aqueles gravetos como se fosse graveto de tapicuru, e você sabe que ele é seco, é uma madeira seca, é uma madeira roxa, é uma madeira que se você colocar apenas uma fagulha de fogo, aquela madeira pega fogo. E era exatamente isso. O sol, ele sobrevinha aquela madeira, e quando vinha aquela madeira lá no meio do mato, começava a esquentar, e quando ela esquentava, o fogo começava a pegar, e de cá, os bestas dos profetas de Baal, dos profetas de Azera, começavam a dizer: é Baal que tá mandando fogo lá, olha lá, Baal é Deus, é Baal que tá mandando fogo, é Baal que tá mandando fogo, olha lá pra você ver, é Baal, oh Baal, Deus, salva, nos Baal, salvar. Mas Elias sabia da estratégia, você lembra? Você lembra da estratégia que eu falei? Você lembra da estratégia que nós falamos ali agora há pouco? Elias sabia que aquilo ali era apenas o sol batendo naquela madeira, que Baal não existia, que Baal não existia e que Baal não era Deus. Exatamente isso. E ali naquela hora, naquele exato momento, eles clamavam mais alto, eles lembravam, lá no meio da mata estava pegando fogo. Porque Baal mandou fogo lá na mata e não está mandando aqui? Porque Baal mandou fogo lá na mata e não está mandando aqui? Porque Baal mandou fogo lá na mata e agora ele não quer mandar aqui? E ele se cortava cada vez mais, e passou-se 9, passou-se 10, passou-se 11, chegou-se ao meio-dia, e Elias disse: vocês já tiveram o tempo de vocês, vocês já tiveram o momento de vocês, você já teve a oportunidade de vocês, você já clamou a oportunidade de vocês, agora vocês vão ter que sentar. Agora vocês vão ter que sentar. Agora vocês vão ter que ficar na plateia. Agora você vai ter que ver. Agora é minha vez de desafiar. O seu tempo acabou. O seu tempo acabou. O seu tempo acabou. O tempo seus acabou. Acabou o tempo de vocês. Acabou. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Creio eu, gente, que naquela hora, quando Elias falou: é a minha vez. Agora é a minha hora. Agora é o meu momento. Eu estou preparado. Eu estou capacitado. Deus me preparou. Deus me capacitou. Eu sou homem de Deus. Eu tenho vida no altar. Eu sou um homem temente a Deus. Eu sou um homem obediente a Deus. Quem me mandou aqui foi Deus. Quem me mandou aqui foi Deus. E se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Se Deus mandou, Ele vai agir. Se Deus mandou, Ele vai decretar. Se Deus mandou, Ele vai me ajudar. Se Deus mandou, Ele vai fazer.
ele vai concretizar. Foi Deus que mandou e ele se responsabiliza. Afinal, eu sou filho dele. Afinal, eu sou filho de Deus e eu sou um representante de Deus na terra. É assim ou não? É assim ou não? É assim ou não, gente? Não desafie um profeta, não. Não desafie um homem de Deus, não. Não desafie uma mulher de Deus, não. Não desafie, não. Coloca o fio da graça na boca. Fecha a boca. Não toca, não. Você pode até não agradar dele. Você não pode até gostar dele. Você não pode até gostar dela. Mas não desafie, não. Não desafia. Não desafia. Não toca. Não toca no homem de Deus. Não toca, não. Respeita. Respeita o homem de Deus. Respeita um representante de Deus, respeita um pastor, respeita um líder, respeita as autoridades eclesiásticas, respeita as autoridades eclesiásticas, respeita para que você não sofra, para que seu filho não sofra, para que a sua família não sofra. E naquela hora, Elias foi lá e fez algo que eu quero que você redobre a sua atenção. Elias disse para eles dessa forma e dessa maneira: coloca-se aqui a lenha, coloque-se as pedras, coloque-se a lenha e as pedras. E eles colocaram. E naquela hora, Elias falou algo aqui que eu quero que você redobre a atenção. Molha o altar. Faz um rego, faz uma vala em volta. Eu quero essa vala cheia de água. Eu quero essa vala cheia de água. Faça-se um rego, faça-se uma vala agora e enche, derrama água sobre o holocausto, derrama água sobre o altar. Ô, gente, olha só o porquê que ele era chamado de perturbado de Israel. Porque o homem desafiou, gente. Imagina, uma lenha, ela seca, é difícil de pegar fogo. Agora você imagina uma lenha molhada, você imagina uma pedra molhada, você imagina em volta bastante água como se fosse um poço. Ele sabia que Deus ia mandar fogo, ele sabia que ele estava preparado, ele sabia que quem mandou ele lá foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou ele lá, foi Deus que mandou. Você está entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Deus mandou. Ele estava confiante, gente. Quando Deus manda, a gente fica confiante. Foi Deus que mandou. Nada vai acontecer a você. Foi Deus que mandou. Nada vai acontecer a você. Foi Deus que mandou falar. Nada vai acontecer a você. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Foi Deus. Foi Deus que mandou. E naquela hora, eles entre si conversando, creio eu, falou: o que esse homem está fazendo? Esse homem é perturbado mesmo. Esse homem é doido mesmo. Olha o que o homem está fazendo. Nós clamamos de manhã até meio-dia e nada aconteceu. Não caiu fogo. Baal não mandou fogo. E esse homem agora está mandando molhar a lenha, está mandando jogar água na lenha, está mandando encher o poço de água em volta do altar. Que negócio é esse? Ei, Elias, antes de pedir Deus fogo, a primeira coisa que Elias fez com os profetas de Baal foi isso: conserta o altar. Conserta o altar. O altar está destruído. O altar está rachado. O altar não está da mesma forma que era antes. Conserta o altar. Que para mandar fogo, o altar tem que estar consertado. Para mandar fogo, o altar tem que estar intacto. Para mandar fogo, o altar tem que estar em santidade. Para mandar fogo, o altar tem que estar preparado. Se o altar não estiver preparado, se o altar estiver rachado, se tiver brecha no altar, ele não vai mandar fogo. Então conserta o altar. Conserta o altar. Conserta o altar. Conserta. E diz a Bíblia que eles consertaram-se o altar. E quando eles consertou-se ali o altar, naquele exato momento, Elias olhou para o céu. Elias olhou para o céu. Quando Elias olhou para o céu, creio eu que Elias estava falando exatamente isso aqui: aí, Deus, eu fiz minha parte.
Aí, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. Aí, Deus, eu fiz o que o Senhor determinou. Aí, Deus, a hora é agora. A hora é agora. A hora é agora. O momento é agora. A hora é agora. O momento é agora, Senhor. Mostra-te para os profetas de Baal, para os profetas de Azera. Mostra para Jezabel que o Senhor é Deus na minha vida, em que o seu nome fiz todas essas coisas, que foi no nome do Senhor que eu vim aqui, para esse povo consertar o altar, e esse povo saber que só existe um Deus em Israel, só um Deus, só existe um Deus, tá ouvindo ou não? Só existe um Deus. Para de bobeira, rapaz, para de bobeira, mulher, para de bobeira, homem, para de bobeira, jovem. Só existe um Deus, só um Deus, só um Deus, só um. Ele merece toda honra, ele merece toda glória, ele merece todo louvor, ele merece toda exaltação, ele merece ser adorado, venerado. Ele é Deus do céu, ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, ele é o Deus de Israel. Ele sim merece toda honra, toda glória e todo louvor. E naquela hora, aquele povo ficou olhando em direção ao céu. Ele começou, Elias sabia, gente, que o Deus que manda fogo, ele não manda fogo de baixo. O fogo de Deus, ele vem de cima. O fogo de Deus, ele vem de cima. Esse negócio de fogo que vem de baixo não é Deus. Isso é carnalidade, isso é hipocrisia, isso é ignorância. Isso não é Deus. O Deus que eu conheço, ele manda fogo de cima. O Deus que você conhece, ele manda fogo de cima, rapaz. Entenda o propósito, entenda o mistério, rapaz. Entenda o mistério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda o mistério. E naquela hora, os profetas de Baal, os profetas de Azera, sentados na arquibancada, eles começaram a olhar para o céu, quando de repente, gente, Deus levantou do trono. Deus levantou do trono e falou para Elias: agora é comigo, Elias, agora é comigo. Eu vou mostrar que eu sou Deus de Israel. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou mostrar que você é um verdadeiro profeta. Eu vou mostrar que foi eu que te enviei. Eu vou mostrar para esse povo de uma vez por todas. Não brinque não, não brinque comigo não, não desafie a mim não, não desafie os profetas não, que vai morrer, que vai perecer, que vai cair, que vai beijar a lona, vai beijar a lona, vai beijar a lona. E diz a palavra de Deus que naquela hora veio uma língua de fogo. Exatamente isso, gente. Veio uma língua de fogo do céu. Creio eu que era a língua do Espírito, que era a língua de Deus. Ela veio, lambeu-se a água que estava naquela vala. Ela lambeu-se a água, ela destruiu as pedras que estavam ali a pó. As pedras esmiuçaram, as pedras ficaram pó, as pedras viraram poeira, a lenha desapareceu, o fogo pegou. E eles começaram a olhar e dizer: só o Senhor é Deus. Oh, Elias, só o Senhor é Deus, Elias. Oh, Elias, nos perdoa, só o Senhor é Deus. Oh, Elias, o Senhor é Deus de Israel. Oh, Elias, perdoa, 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 perdoa. Não desafie não, não desafie não, não toque no homem de Deus não, não toque numa mulher de Deus não. Pelo amor de Deus, para por aí, quieta no seu canto. Não toca na brasa viva, não toca no representante de Deus, não toca no testemunha de Deus, não toca no líder, não toque no pastor, não toque, não toque não, não toque. Você não precisa gostar dele, você não precisa gostar dela, mas não toque na igreja, não toque na igreja de Deus, não toque não, pelo amor de Deus, não toque e não toque, não toque não, não toque não, em nome de Jesus. É um conselho que o Rocha está te dando, porque eu já conheço a palavra de Deus, eu sei quem é Deus. Por mais que eu esteja afastado, por mais que eu esteja lá fora, eu não toco não, eu não toco no homem de Deus, eu não toco numa mulher de Deus, eu não toco no profeta, eu não toco no líder, porque eu sei que eles têm vida no altar, que eles é representante de Deus, que eles são capacitados, que Deus é quem está na frente, que Deus é os generais dos generais, e eles nunca, nunca perdeu uma batalha, uma guerra, um confronto, uma luta, porque Deus está na frente, Deus está na frente, Deus está na frente. Não desafia um homem de Deus, não toca na vida e na santidade de um homem e de uma mulher de Deus.
E eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, Elias. Só o Senhor é Deus. Você não precisou se cortar. Deus estava com o ouvido atento. Foi só você pedir, Elias. Foi só você clamar. Foi questão de segundo, Elias. Nós ficamos de manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas você, Elias, só foi você clamar. Deus ouviu. Verdadeiramente Deus é Deus. Não é esse pedaço de pau, esse pedaço de madeira criado e inventado pelo homem. Ei, Elias, agora eu sei quem é Deus. Agora eu sei quem é Deus de Israel. Agora eu conheço o verdadeiro profeta. Agora eu conheço o verdadeiro ungido. Oh, Elias! Oh Elias, você é um homem de Deus temente, você é obediente, e ali foi comprovado, diante de todas aquelas autoridades, diante de todos aqueles falsos profetas, diante de toda aquela população que morava ali, que coabitava ali, que somente Deus é digno de toda honra, toda glória e toda a adoração. Então, aí está. Não desafia um homem de Deus e não desafia uma mulher de Deus. Diz: não faça não, não faça não e não faça não. Mas calma que a nossa história está apenas começando. Eu nem entrei na história ainda, meu Deus! Que contexto grande de 40 minutos, meu Deus! Meu Deus! Que contexto grande é esse, Senhor? Que contexto maravilhoso é esse, meu Deus? Eu vou entrar na história agora, então sente na poltrona, coloque o seu cinto, fica ligado, diga pra pessoa que tá do seu lado: não converse comigo não, não converse agora não converse comigo não, porque agora eu vou ouvir a história de Rocha, e nós vamos agora contar uma história, exatamente, eu vou direto pra ganhar tempo, de uma pessoa espírita, de um macumbeiro que desafiou um pastor. Um macumbeiro que desafiou um pastor. Presta bastante atenção para você ver o que aconteceu. Preste bastante atenção nessa história. Havia uma igreja, Assembleia de Deus, que essa igreja ela já tinha 35 anos de existência naquela cidade, naquele bairro, naquela rua e naquele lugar. As pessoas estavam acostumadas com aquela igreja ali. O pastor era um pastor muito querido, um homem que tinha verdadeiramente vida no altar, um representante de Deus na terra, uma pessoa que era conselheiro das autoridades da cidade. Esse pastor conversava com juízes, conversava com promotores, aconselhava o prefeito da cidade, dava palestra na Câmara Municipal. Muitas famílias que estavam passando por dificuldade, por lutas, por momentos difíceis, ia até esse pastor para poder pedir aconselhamento, pedisse uma orientação. E a maioria das vezes, as palavras que saíam da boca desse pastor eram palavras de edificação, era palavra de Deus, era palavra que ia direto a cada necessidade que aquela pessoa estava enfrentando. E uma determinada feita, em frente à igreja, estava alugando um ponto, um salão, estava alugando um salão. E aí naquela hora, aquele salão já tinha sido colocado ali outrora um bar, e o bar não deu certo. Colocou-se ali também uma loja, e a loja não deu certo. Colocou-se ali uma distribuidora de bebida, e a distribuidora de bebida também não deu certo. E de repente, chegou-se de um determinado lugar uma pessoa espírita, ou em outras palavras, desculpe, uma pessoa que era, entre aspas, considerado
como o chamado pai de santo ou um macumbeiro. E ele chegou-se ali para o proprietário, viu-se aquela placa e ele resolveu alugar aquele ponto. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Tudo bem. Quando ele alugou aquele ponto, o pastor chegando para dirigir um dos cultos, o pastor viu que estava sendo colocada uma placa ali. E aquela placa estava escrito: Centro Espírita do Vovô João. Exatamente isso. Centro Espírita do Vovô João. O pastor olhou-se à distância daquele ponto para a igreja, virou-se para os obreiros e disse: esse negócio não vai dar certo não. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua crença, cada um acredita naquilo que a sua mente o capacita. Mas é preciso ter uma hierarquia, é preciso ter um respeito, é preciso ter uma distância. Ou seja, se acaso o centro espírita ele tivesse aqui, eu jamais construiria a igreja perto para poder não atrapalhar eles. Ou seja, eu compraria um terreno em outro lugar ou mais para frente. Isso é vigilância, isso é prudência, isso é uma pessoa que está verdadeiramente ligado para poder evitar um transtorno lá na frente. É ou não? Mas ele não pensou, ele já começou errado. E no momento que ele estava alugando e fechando o negócio, ele viu que ali na frente era um templo, era uma casa de Deus, era um lugar de adoração. E ele falou com o proprietário assim: quanto tempo essa igreja está aqui? E ele diz: há muitos anos, mais de 30, 35 anos de existência aqui. O pastor é uma pessoa muito querido, é um homem muito temente, mas mesmo assim, o dono daquele ponto não conseguiu ver dinheiro na sua vida, não conseguiu ver dinheiro sendo jogado no seu peito. Lembrei até de Balaão, não aguentava ver dinheiro. E naquela hora, o proprietário daquele ponto alugou, fez o contrato, e aquele homem levou os seus tambores, levou ali as suas oferendas, levou as suas imagens, e assim o pastor foi para um culto de domingo. E quando o pastor estava lá fazendo o culto de domingo, quando os membros estavam chegando, de repentemente, lá do outro lado começou: você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Ninguém sabia, gente. Virou-se uma bagunça. O tambor batia de lá e o culto tocava de cá. O tambor batia de lá e o culto tocava de cá. Os membros já não começou a entender o culto. Os membros começou a olhar para trás, começou a ver o barulhão e começaram. E gente começou a rodar, e gente começou a bater lá, e gente começou a marchar lá, e gente começou a gritar lá, e começou-se ali a atrapalhar-se o culto. É exatamente isso, atrapalhar o culto. Mas aí, naquela hora, naquele instante ali, o pastor disse: olha, nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra a potestade das trevas, contra Satanás e os seus anjos. Vamos pro joelho, vamos por oração, vamos conversar com o dono da benção, vamos perguntar para Jesus o que nós vamos fazer, vamos perguntar para Jesus qual será a direção. E naquele exato momento, o pastor marcou com a equipe de obreiros ali uma campanha de oração, uma campanha de oração. E ali naquela hora, eles começaram a orar. E o pastor disse: Senhor, tem misericórdia. Há mais de 30, 35 anos nós estamos aqui clamando. Senhor, é a sua casa. Nós somos representantes do Senhor na terra. Ô Senhor, entra com providência. Eu não quero guerra, eu não quero briga, eu não quero confronto. Mas olhando para o princípio, o Senhor viu, Pai, que ele já começou errado. Eu não tenho nada contra a crença dele. Cada um acredita, Senhor, na sua religião. Mas ele, Senhor, não pensou. Ele colocou-se e está atrapalhando o culto. Então eu estou convidando o Senhor para poder entrar com a providência. Eu estou convidando o Senhor para tomar a paternidade.
Eu estou convidando o Senhor para que o Senhor venha agir. Eu estou convidando o Senhor para que o Senhor venha interceder por nós, pela tua casa, pela tua igreja, pela tua noiva, pelos teus servos, pelas tuas servas, pelos teus filhos, Senhor. E naquela hora, Deus disse: calma, respira, conte até 10 e deixa comigo, que eu vou agir. E assim foi feito. Já tinha aproximadamente cerca de 40 dias que aquele centro espírita estava ali naquele lugar. É, exatamente isso. E tambor batia, e tambor batia. E dança fluía, e tambor batia. E dança fluía, e o tambor batia. É, e atrapalhando o culto. Quando de repente, em um culto de domingo, um culto de domingo, eles começaram a rodar lá. Eles começaram a rodar. Mas algo aquele dia aconteceu que não estava batendo. Exatamente. O Senhor havia colocado um fechamento em cima do centro espírita. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? O Senhor colocou um fechamento. O Senhor colocou um anjo com a espada desembainhada. E ficou entre a igreja e o centro espírita. Entre a igreja e o centro espírita. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus entrava na igreja, as pessoas entravam na igreja, o fogo caía na igreja, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na igreja, o culto fluiu na igreja, o poder caiu na igreja, a presença de Deus invadiu a igreja, a presença de Deus salvou na igreja, a presença de Deus continuava ali na igreja. Mas do outro lado, lá no centro espírita, os guias não desciam, os caboclos não desciam, eles começaram a ficar sem graça. Ali começou a acontecer algo. Eles não começou a cair mais. A batida do tambor começou a enfraquecer. Naquela hora, naquele exato momento, eles perguntavam entre si: o que está acontecendo aqui? Tem como falar? O caboclo não desce, o guia não desce, não está descendo, está pesado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala, o que está acontecendo? E eles clamavam, e eles batiam, e eles clamavam, e eles batiam, e elas tentavam rodar, mas não dava certo de maneira nenhuma. E naquela hora, aquele homem espírita chegou-se ali na porta do centro espírita e olhou em direção à igreja. E quando ele olhou em direção à igreja, ele virou-se, pois, ali para um daqueles homens que estava do lado dele e disse: só pode, isso tem coisa a ver com aquela igreja, tem coisa a ver com aquele pastor. Olha lá para você ver como é que está sendo o culto naquela igreja. Tá diferente hoje. Eu tô sentindo um negócio meio estranho aqui. Eu estou sentindo, é muita glória lá, é muita aleluia, é muita glória, é muita aleluia. Olha lá, olha pra você ver como é que tá sendo um negócio diferente. Eu tô vendo um brilho diferente lá, parece que eu tô vendo ter um ser meio resplandecente na porta daquela igreja. Parece que eu tô vendo coisa. É eles que estão atrapalhando os nossos guias desse aqui. É eles. E naquela hora, ele ficou-se ali na porta, esperando, parou-se de bater o tambor, exatamente, esperando o culto terminar para ele conversar com a direção da igreja e com o pastor daquela igreja. E naquela hora, quando finalizou o culto, chegou ele ali, mas a sua direção, e disse assim dessa maneira: olha, pastor, não está dando certo. Eu sei que tem muitos anos que você está aí, eu sei que tem muitos anos que o senhor fica nessa cidade aqui, eu sei que o senhor é uma pessoa, entre aspas, respeitada na cidade, mas eu quero te dizer uma coisa bem séria, pastor. Olha, os nossos guias não está descendo mais lá no terreiro, o nosso guia não está descendo, o tambor não está batendo da maneira que batia antes. Então tem algo errado aí. O senhor deve estar fazendo algum tipo de coisa para isso não acontecer. E o pastor falou: não, rapaz, meu negócio não é com você, minha luta não é contra a carne, minha luta não é contra o sangue, rapaz. Tá acontecendo alguma coisa, você conversa com Deus, você conversa com o dono da igreja, você conversa com o dono da igreja, você conversa com o dono da igreja. É ele. Eu apenas, meu amigo, eu fiz exatamente, eu clamei a Deus, eu intercedi a Deus, eu entreguei na mão de Deus. Eu nunca cheguei na porta do seu estabelecimento para confrontar você,
para mandar você bater o seu tambor mais baixo, mesmo que estava atrapalhando. Cheguei ou não? Eu não sou homem de confusão, eu não sou homem de contenda, eu não sou homem de guerra, rapaz. Minha luta não é contra carne e sangue, não. Conversa com Deus, pergunta a Deus o que aconteceu. Se os seus guias não estão descendo lá no seu terreiro, o problema é seu e não meu. O problema é seu e não meu. O problema é seu e não meu. Em outras palavras, lembra de Elias? Clama mais alto, clama mais alto, pede mais alto. Talvez eles descem, talvez eles descem. Agora você está me entendendo? Agora você está me compreendendo? Agora você está me entendendo? Agora você está me compreendendo? E naquela hora ele voltou lá para dentro de novo. E ali, quando terminou-se o culto, a igreja foi para casa, o pastor foi para casa. Eles começavam ali a bater os tambor. E quando eles começavam a bater o tambor, os guias desceu. Os guias desceu. E ali eles começaram a rodar, a bater o tambor, a rodar, e pegava as imagens, e levantava para cima, e dizia: eu sabia que você não ia abandonar nós, eu sabia que vocês iam vir, nós sabíamos. Ei! E começou começou a bater, e começou a bater, e ali eles fizeram o chamado culto deles. E naquela hora ele disse: tá vendo? Eu sabia que era a igreja, eu sabia que era algo da igreja. Só foi terminar o culto, só foi terminar os cultos. Aí os nossos guias desceu, e aí pronto, eles foi fazer o teste. Quando chegou na quarta-feira, era dia de culto, e era dia de culto também no centro espírita. E naquela hora começou, entre aspas, um confronto indiretamente. O pastor começou-se ali o culto a cantar os hinos da harpa cristã, e lá do outro lado começou a bater os tambor. De novo, exatamente isso. Mas só que da mesma forma, da mesma maneira, o Senhor enviou um anjo, e o anjo ficou entre a igreja e entre o centro espírita, entre a igreja e entre o centro espírita. E aí, naquela hora, quando os guias vinham descer, eles viam o anjo de Deus com a espada, e eles voltavam para trás, e o culto deles continuou frio de novo. O culto deles não descia os guias nem o espírito. E naquela hora ele diz: não pode. O que está acontecendo? Esse negócio de igreja, ao invés dele mudar dali, gente, olha só a ignorância do ser humano, ao invés dele mudar dali, porque a igreja já tinha tempo que estava ali, era um pastor respeitado na cidade, era uma pessoa conhecida na cidade, era um homem temente na cidade, era uma pessoa que tinha Deus na vida. Ele chegou para o pastor na hora do culto e entrou lá dentro da igreja, gente. Entrou lá dentro da igreja marchando, com aquela roupona branca e aquela touca na cabeça, e falou para o pastor: para com esse negócio de culto, os nossos guias não estão descendo lá. Você para com esse negócio de culto aí, rapaz. Deixa nós fazer o nosso, depois você faz o seu. E começou-se ali, e na hora que os obreiros iam sair para poder pegar aquele homem e conversar com aquele homem ali, o pastor disse: não, entrega na mão de Deus. Você esqueceu? Nós entregamos na mão de Deus. Quem vai agir é Deus, quem vai agir é Deus, e quem vai agir é Deus. E naquela hora eles fecharam o centro espírita e eles foram para casa, e o culto continuou. Terminou-se ali o culto, pessoas aceitou Jesus, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e a igreja também foi. Quando chegou-se ali no domingo, que era um culto que é reconhecido, que muitas pessoas vai, tanto no centro espírita como na igreja, naquela hora eles dizem: olha, hoje nós vamos comprar tambor novo, hoje nós vamos bater mais forte, hoje nós vamos colocar os tambores ligados no som, ligados na caixa, e nós vamos botar um volume bem alto mesmo, e na hora que aquele pastor começar o culto, nós vamos começar a bater bem alto, nós vamos começar a cantar. Eu vou colocar o microfone na boca de cada um de vocês quando vocês começarem a rodar, e vocês vão gritar, e vocês vão gritar, e vocês vão falar, e vocês vão gritar. E eles dizem: tá bom, pode deixar com nós. Na hora que começar o culto, nós começa. Exatamente isso. Você está me entendendo ou não, gente? Vocês estão me compreendendo ou não, gente? E naquela hora começou-se o culto, e o anjo veio e desceu. O anjo desceu, ficou entre a igreja e entre o centro espírita. Exatamente. Contempla aí aquele varão de branco. O pé dele não pegava na terra, ele estava flutuando. O anjo ficava flutuando com a espada na mão, flutuando com a espada na mão, entre a igreja e o centro espírita. E naquela hora que começou-se ali o culto, eles ligou o som, e começou-se ali a falar naquela caixa, a gritar naquele microfone. E naquela hora, lá de dentro, o pastor olhou e viu que o som chegou lá dentro da igreja. E naquela hora, o pastor só fez assim: Deus,
E aí, Deus falou, calma, o anjo continua aí. E naquele exato momento, gente, o que aconteceu? O transformador, apenas do lado de lá, a rede de energia do lado de lá, o transformador fez tibum, tibum. E do lado de lá ficou sem luz, e do lado de cá tinha luz. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Pode dar glória do outro lado aí. Pode dar glória. Pode dar glória. A glória é de Deus. A glória não é por rocha. É de Deus. É de Deus. É de Deus a glória. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E quando aquele espírita saiu ali na porta, ele viu que do lado de cá tinha energia, e do lado dele não tinha. Exatamente isso, não tinha energia. E naquela hora, ele partiu em direção à igreja. E quando ele chegou ali, ele virou pro pastor e disse assim: o que você fez no transformador, pastorzinho? O que você fez ali, hein? Você pegou ali e jogou alguma coisa. Você mandou tirar a energia dali. Foi você que sobrecarregou aquele transformador. Não tem condição, não. Tem luz do lado de cá e não tem luz do lado de cá. Tem luz naquela rua de lá e naquela rua de lá. E não tem luz nesse quarteirão. O que você fez? E o pastor disse: eu não fiz nada, rapaz. Eu não fiz nada. Eu já te falei, fala com Deus, pergunta pra Deus, Ele vai te falar. E aí naquela hora, ele diz assim: olha, pastor, vamos fazer um negócio. O senhor já tá aí há mais de 35 anos, né? E eu cheguei agora há pouco tempo, né? Vamos fazer um negócio então. Olha só, pastor, nós vamos fazer aqui um desafio, pastor. É exatamente isso. Você vai ter que sair daí, ou eu vou ter que sair daqui. Exatamente isso. Mas nós dois aqui não vai dar certo. O senhor aceita o desafio, pastor? O senhor aceita, pastor? O senhor aceita o desafio, pastor? E o pastor diz assim: olha, eu te darei a resposta amanhã. Sabe por quê, gente? Porque o pastor diz: eu vou consultar Deus, eu vou conversar com Deus. Eu não faço nada sem a orientação de Deus. Eu não faço nada sem Deus mandar. Se Deus mandar, se Deus determinar, se Deus autorizar, se Deus falar, se Deus responsabilizar, eu entrarei nesse desafio. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E quando chegou-se no outro dia, Deus autorizou o pastor a aceitar o desafio. Você está entendendo ou não? E naquela hora ele já estava lá esperando. Ele já estava lá esperando o pastor. E naquele exato momento ali, o pastor perguntou para ele: o desafio está feito. Pode propor seu desafio. Ele diz assim: olha, eu vou clamar ali os nossos santos, os nossos espíritos ali, durante uma semana. E o senhor vai fechar a igreja durante uma semana. Depois, vai o senhor fazer a mesma forma. O senhor vai clamar o nome do seu Deus aí durante uma semana. E eu vou fechar o centro espírito durante uma semana. E aí, depois disso, nós vamos ver se a igreja vai continuar aí ou se o centro espírita vai continuar aqui. O pastor falou assim: aguarda um momentinho, por favor. E o pastor foi lá dentro, dobrou-se o seu joelho e perguntou: senhor, ele está mandando fechar a sua casa, ele está mandando fechar a igreja. Senhor, a igreja não pode ser fechada, o que é que eu faço agora? E Deus disse para ele assim: aceita o desafio. Ele: o quê? Aceita o desafio. O quê? Aceita o desafio. Por quê? Porque o desafio não vai durar um dia. Ai, meu Deus, você tá me entendendo, gente? Você tá me compreendendo ou não? Não desafia o homem de Deus que tem vida no altar. Não desafia a mulher de Deus que tem vida no altar. Não desafia um profeta, não. Não brinca, não. Não brinca. Em nome de Jesus, não brinca. Não brinca, não. Com falso profeta é outra coisa. Mas com homem e mulher de Deus, não brinca. Com representante de Deus na terra, não brinca, não. Não brinca, não. E não brinca, não. E naquela hora, o pastor voltou e falou com ele: desafio feito. E falou assim: quem vai começar primeiro? Aí ele disse assim: quem vai começar primeiro, pastor? Quem vai começar primeiro?
Quem vai começar primeiro, pastor? Quem vai começar primeiro somos nós. É nós, pastor. Nós vamos começar primeiro. E você vai fechar o culto. Você vai fechar a igreja. Vai fazer culto em outro lugar. E o pastor falou amém. Fala, tá bom, foi Deus que mandou. Tudo bem. E naquela hora ele vai começar que dia? Ele falou, vou começar amanhã. Amanhã à noite nós vamos estar aqui. Amanhã à noite. E assim foi feito. Presta bastante atenção. E ele chegou ali e convidou pessoas de tudo qualquer centro espírita. Ele convidou, e ali naquela hora preparou-se ali o som, preparou-se tudo. É exatamente isso. E naquela hora eles começou a bater os seus tambores e começou a rodar, começou a bater os seus tambores e começou a rodar, começou a bater os seus tambores e começou a rodar. Enquanto isso, a igreja foi para casa do pastor e dobrou-se o joelho lá na casa do pastor, na garagem do pastor, e começou a orar. E começou a orar. Falou, Senhor, estamos em vigilância, estamos em oração, Senhor. Senhor, foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que autorizou. Lá está a tua casa, Senhor. Que negócio é esse? Mais de 35 anos, Senhor. Entra com a providência. E lá, de frente à igreja, aqueles homens começaram a dizer, olha lá, já começou o nosso santo ser mais forte. A igreja fechou. Eu falei que não ia fechar. Eu falei que ia fechar, eu falei que ia fechar a igreja. E naquela hora, gente, eles estavam ali, só que o pastor foi para casa dele, os irmãos foram lá na casa dele, mas o anjo de Deus continuou entre a igreja e o centro espírita, entre a igreja e o centro espírita, entre a igreja e o centro espírita. É exatamente isso. E quando eles olhavam de lá, eles diziam, que é aquilo dentro daquela igreja? Que é aquilo lá? Que negócio brilhando é aquele dentro da igreja? Olha lá pra você ver, olha lá pra você ver, olha lá pra você ver, olha lá pra você ver. Tem um trem brilhando lá dentro. Eu lembro até da passagem. Eu vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele vem, não desafia não, não desafia o profeta não, não desafia o ungido não, não desafia um profeta não, não desafia um pastor não, não desafia uma liderança eclesiástica, cristã não. Que se ele tiver a vida no altar, você vai padecer. Você vai padecer, tá ouvindo ou não? Você tá me entendendo ou não? Você tá me ouvindo ou não? Você tá me entendendo ou não? E naquela hora, eles começou a olhar ali e viu lá dentro da igreja e andava pra lá, e andava pra cá, e flutuava pra lá, e flutuava pra cá, e vinha até na porta, 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 e começou a incomodar. E quando o centro estava cheio, que eles começaram a bater o tambor, os guias não desciam, os espíritos não desciam, e eles começaram a coçar a cabeça e dizer, o que é que está acontecendo? A igreja fechou, nós estamos aqui com os homens mais fortes, eu chamei os grandes líderes espíritas, e mesmo assim, não está descendo os guias, aqui no terreiro, não tá descendo não, deve ser por causa daquele negócio que está brilhando dentro da igreja, deve ser, aquele negócio que está atrapalhando lá dentro da igreja, é aquele negócio que está brilhando lá na igreja, o pastor fez alguma coisa errada, o pastor fez alguma coisa errada, que ele não ficou aqui, mas deixou alguma coisa estranha lá, é para amedrontar nós, é um fato de luz, é um facho de luz. Ai meu Deus, é um facho de luz. Está lá em cima do altar. Olha lá pra você ver. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Você tá vendo? Eu tô vendo também. Você também tá vendo? Eu tô vendo. Olá. Mas aí um disse, ei, mas nós aceitamos o desafio, então vamos fazer, vamos clamar, vamos pedir, vamos joelhar, vamos rodar, vamos bater os tambores, vamos levantar mais as imagens. Precisamos derrotar ele. Não vai derrotar não. Não vai derrotar não. Não vai derrotar não. Não vai. Não toquei no meus ungidos. Não machuquei os meus profetas. Não toquei no meus ungidos. Não machuquei os meus profetas. Não toquei no meus ungidos. Não machuque os meus profetas. Não vai derrubar não. Não desafia não, rapaz. Quem é você para desafiar um homem de Deus? Eu não canso de falar. Não desafia não. Não desafia. Não desafia não.
E naquela hora, as imagens levantadas para cima, e mesmo assim não descia nada. E eles resolveram a pegar algo maior para poder fazer. O que foi? Eles tentaram ir atacar a igreja. Ai, meu Deus. Você tá me entendendo ou não? Senta aí, gente. Senta aí, presta atenção pra você não perder. Eles resolveram atacar a igreja. Eles foram lá dentro e fizeram 3 cestas de oferenda. 3 cestas de oferendas. E falou, colocou-se ali vela, colocou-se ali galinha, colocou pano vermelho, colocou um monte de coisa, colocou uva, e falou, agora nós vamos colocar lá na porta da igreja, vamos deixar lá na porta da igreja, e nós vamos derrotar aquele ser brilhante que tá lá dentro. Meu Deus, não toca na igreja não, não toca na igreja não, não desafia Deus não. Você viu na outra história o que aconteceu da montanha que eu contei? Vai lá no nosso vídeo e assiste. Não desafia não, você continua desafiando, rapaz. Você continua desafiando, rapaz. Você continua desafiando, rapaz. Quem é você? Quem sou eu pra desafiar Deus, rapaz? Não desafia não, rapaz. Não desafia não. A terra vai abrir, a terra vai tremer, o mar vai abrir, o mar vai tremer, o céu, e Deus vai mandar uma língua de fogo e vai te lamber da terra. Não desafia não. Não toca não. E não desafia não. E naquela hora, quando a cesta estava pronta, eles resolveram ali sair, atravessar a rua para levar lá. E ali, gente, entre a igreja e o centro espírita, era uma curva, era uma curva que passava muitos carros, passava muito ônibus. E na hora que eles pegou aquela cesta, por volta de 8:30 da noite, que eles partiram os 3, e lá dentro estava lotado, todo mundo com a mão levantada, e eles foram atravessar. Quando eles foram atravessar, gente, quando eles foram atravessar, o anjo levantou-se a espada, o anjo levantou-se a espada e falou, temos que agir mais forte agora, temos que agir. Eles já estão vindo contra a igreja, eles estão vindo de frente com a igreja, eles estão vindo bater de frente com a igreja. Tem que ser agora. E quando o anjo bradou, o ônibus veio de lá pra cá. O ônibus veio, aquele ônibus grandão. E quando o ônibus veio, gente, naquela hora, vinha uma carreta do lado de cá e havia um ônibus do lado de lá. E não deu tempo a escorrer pra lá e não deu tempo a correr pra cá. Infelizmente, o ônibus veio e atropelou todos os 3. A cesta caiu lá no chão e só ouviu o barulho dos ossos. E o ônibus lixou debaixo da roda do ônibus. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo sim? Você tá sim? Não desafia Deus não. Não toca em Deus não, rapaz. Não toca na igreja não. Não toca nos profetas não. Não toca no pastor não. Não toca nos missionários não. Não levanta. Não levanta contra o homem de Deus não. Não levanta não, rapaz. Lava a boca pra falar do homem de Deus. Você pode até não gostar dele, como eu disse, mas respeita ele, deixa ele quietinho no lugar dele, não desafie não. E naquela hora, o povo lá dentro do centro espírita começou a gritar, ai, 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 e o motorista parou, e as pessoas desceu, e gente do centro espírita desceu, e começou a olhar para eles lá no chão, e naquela hora, a igreja estava orando lá na casa do pastor, de repentemente, um dos membros da igreja que passava de frente ali, que viu aquela cena, pegou o telefone e ligou pro pastor e disse, pastor, vem correndo aqui, pastor, vem correndo pra frente da igreja, acabou de acontecer uma tragédia. O pastor disse, o que tá acontecendo? Os macumbeiros quebrou a igreja, o que tá acontecendo? Fala pra mim logo. Ele disse, não, pastor, pastor, presta atenção, pastor, eles, pastor, foram atropelados, eles foram atropelados, pastor. E o pastor, não, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, não. O pastor disse, não, pelo amor de Deus, não. O pastor poderia ficar alegre, o pastor poderia dizer, Deus agiu, Deus entrou com providência. Mas, gente,
A briga deles não era com o pastor, você tá entendendo ou não? Era com Deus. O pastor não desafiou, Quem chamou eles para o desafio foi eles que chamou o pastor para o desafio. E ele não desafiou só o pastor, eles desafiaram Deus. Eles desafiaram o Deus da igreja. Eles desafiaram o Deus da igreja. E o pastor pegou-se o seu carro, pegou-se ali a direção da igreja, pegou-se alguns membros e partiu em direção lá. Quando o pastor chegou lá, a ambulância do SAMU já estava lá, já estava corpo de bombeiro, a polícia militar já estava lá. E quando o pastor olhou lá, gente, debaixo do ônibus estava os 3 macumbeiros, os 3 líderes, os 3 chefes, entre eles aquele homem desafiado, aquele homem que desafiou o pastor. E naquela hora eles estavam todos 3 com as pernas esmagadas, Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? E mesmo assim, um lençol ensanguentado de sangue jogado sobre as pernas deles. E naquela hora, naquele exato momento que o pastor chegou lá, e eles mesmo ensanguentados, mesmo debaixo da roda do ônibus, os 3 em uma só voz começou a dizer assim: Ô pastor, o senhor me perdoa, pastor, ora pro seu Deus para nós não morrer, ora pro seu Deus para nós não morrer, ora pastor, nós não queremos morrer, nós não vamos desafiar Deus não, pastor. Agora nós sabemos que o seu Deus é Deus, pastor. Nós sabemos que o seu Deus é Deus, pastor. Me perdoa, pastor. Nunca mais eu vou mandar fechar a igreja. Ô, pastor, se Deus não deixar nós morrer, se Deus não deixar nós perecer, pastor, se Deus nos salvar, pastor, nós vamos aceitar Jesus. Nós queremos esse Deus. Pastor. Ora, pastor. E no meio da rua, mesmo ali caído debaixo da roda do ônibus, o pastor, juntamente com o obreiro, levantou-se a tua mão, e orou-se por 3 macumbeiros. E naquela hora, eles aceitavam Jesus, mesmo debaixo da roda do ônibus. E naquela hora, enquanto o pastor orava, as pessoas saíram de dentro do centro espírita, todos que estavam ali, e disse: nós queremos esse Jesus. Ô pastor, nós também queremos esse Jesus. Pastor. Nós queremos aceitar Jesus. Aproximadamente cerca de 322 pessoas que ali estavam, e mais os 3 chefes e líderes. E naquela hora, todas as pessoas do centro espírita e todos os 3 líderes que estavam debaixo da roda do ônibus aceitaram a Jesus como Salvador da vida dele. Aceitava Jesus. E naquela hora, debaixo da roda do ônibus, aqueles homens olharam em direção à igreja. E quando olhou em direção à igreja, o pastor perguntou para eles: por que você está olhando em direção à igreja? O que está acontecendo? E aí, naquela hora, aquele que desafiou falou assim: olha, eu quero aquele homem lá, ó. É aquele lá, ó. Ele está em cima do altar, ó. Olha lá, ó. Os seus olhos são como chama de fogo. Olha lá pra você ver, as suas vestes é como um latão reluzente. Olha lá, ó. Ele está flutuando em cima do púlpito. Olha lá, ó. É aquele lá que eu quero. É aquele Deus que eu quero. É aquele lá, ó. Aquele lá, ó. Eu achei que eu ia fechar a igreja, mas ele ficou lá, pastor. É aquele Deus lá que eu quero, é aquele Deus. E quando o pastor olhou, o anjo estava com a espada, e o anjo fazia assim, ó. Não toquei no meus ungidos, não machuquei os meus profetas. Não toquei nos meus ungidos, não machuquei os meus profetas. Não toquei nos meus ungidos. Não toca não. Não toca não. Pelo amor de Deus, não toca não, rapaz. É sério. Não é uma história de carochinha, não. Não toca não. E naquela hora, a ambulância pegou ele, gente. Pegaram ele e levaram para o hospital. E a igreja abriu. O pastor abriu a igreja e passou a noite toda, a madrugada toda, orando por eles. E as pessoas que estavam no centro espírita também foi tudo para dentro da igreja. Enquanto o pastor estava lá orando, aquelas pessoas
pessoas lá dentro, 3 deles foram lá dentro do centro espírita os mesmos e quebraram tudo, atearam fogo em tudo, arrancaram a placa de lá e começou a clamar: Deus, salva os nossos líderes, Deus, salva os nossos líderes, nós já entregamos a vida na mão do Senhor, eu acabei de quebrar o centro espírita, oh Deus, salva eles, Deus, salva eles, Deus, salva eles, Deus. E naquela hora, o pastor orando, e aí o pastor deixou a igreja lá clamando de madrugada e foi em direção ao hospital. E quando o pastor chegou ali no hospital, os médicos vieram até o pastor, até a família, até os líderes ali, os antigos líderes do centro espírita, e falou: fique em paz, eles perderam muito sangue, todos 3, infelizmente, precisou amputar as pernas, todos 3 perderam as pernas, mas eles vão sobreviver. Eles vão sobreviver. Em outras palavras, vai ficar o sinal. Deus salvou, mas vai ficar o sinal. Toda vez que olhar para as pernas, vai lembrar que desafiou Deus, que desafiou o homem de Deus. Vai lembrar que desafiou o homem de Deus. E naquela hora, aqueles homens ficaram internados por aproximadamente cerca de 68 dias. E eles saíram ali do hospital. E quando eles saíram dali, eles falaram: não, nós não vamos para casa não. Ô pastor, abra a igreja, eu tô com fome de Deus. Nós estamos com fome de Deus. Nós estamos com fome de Deus. E o pastor marcou um grande culto, um grande culto ali. E encheu, e veio autoridade, veio juiz, veio polícia, veio bombeiro, veio promotor, veio a sociedade, a igreja superlotou. Precisou o pastor colocar a cadeira pelo lado de fora, e aqueles 3 homens na cadeira de roda, lá na frente da igreja, lá do ladinho, todos 3 com as suas mãozinhas levantadas, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Obrigado, Deus, por não ter deixado nós morrer. Obrigado pela vida desse pastor, obrigado pela vida dessa igreja. Oh Deus, para que nós fomos desafiar o Senhor? 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 Para que? Nunca mais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E naquela hora, toda a cidade, todas as autoridades, todas as pessoas do centro espírita em volta reconheceram que Deus é Deus em cima, que Deus é Deus embaixo, que Deus é Deus no céu, que Deus é Deus na terra, que Deus é Deus no mar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e operando Deus. Ninguém tá ouvindo? Ninguém impedirá. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, mesmo que seja no meio do deserto. Cala a sua boca, não toca não, deixa pregar, deixa falar, deixa pregar, deixa falar, deixa pregar, deixa falar. Não toca não, não toca não, não toca, não toca. Deus está te vendo. Não toca não. Deixa Deus fazer a sua obra. Você tá me entendendo ou não? Você tá me compreendendo ou não? Você tá me entendendo sim. Você tá sim. E para concluir, através daqueles ex-espíritas, eles já conseguiram fechar mais de 480 templos espíritas no mundo, no Brasil e no exterior. E cada vez mais a igreja está crescendo. E aquela igreja do pastor que cabia outrora 1.500 pessoas, precisou ele comprar o quarteirão. E hoje está com quase 9.000 pessoas dentro daquela igreja. E o pastor continua clamando a Deus, continua humilde, continua dando a honra e a glória para o Senhor. Mesmo que Deus faça essas proezas, essas maravilhas, esses milagres, não queira pegar a glória de Deus. O pastor não pegou a glória de Deus. O pastor viu o que aconteceu, mas toda pessoa que chegava ali para exaltar o pastor falou: toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação pertence a Deus. Eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um profeta, eu sou apenas um atalaia, eu sou apenas um levita, eu sou apenas um representante de Deus na terra. A obra de Deus
Quem faz tudo é Deus. Sem Deus nós não somos nada, mas com Deus somos mais do que vencedor. E somos mais do que vitorioso. Amém. E assim, gente, o desafio terminou. E ali, toda a sociedade, toda a sociedade, clama e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, santo, 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 raiz de Davi, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Obrigado você que ficou até aqui, que Deus continue abençoando você poderosamente. Pode tirar o seu cinto, pode levantar da poltrona, vai aparecer no canto da tela os nossos canais, que você possa assinar. Continua orando por mim, continua orando pela nossa família, e você repasse essa história e essa mensagem para mais pessoas. Assine o nosso canal, deixa o seu like em nome de Jesus, traga mais pessoas, porque isso aqui, essas palavras, está servindo de edificação para a tua vida. Então tira o orgulho, tira a soberba, não olha para quem está falando, olha apenas para a mensagem, que a sua vida está sendo edificada. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Amém.